Imagine que você esteja num grande gramado, numa grande área aberta, debaixo do sol do meio-dia, e começa a sentir muito calor. Geralmente a primeira atitude é buscar uma sombra, um local onde a temperatura é mais amena. Quando você encontra esse local, você vai para essa sombra e rapidamente você se sente mais confortável. A temperatura naquele local é completamente diferente daquela debaixo do sol. Mas não é só a temperatura. Na maior parte das vezes, diversos outros aspectos, como a umidade, a quantidade de vento, até mesmo a composição do solo é diferente. Imagina agora para uma planta. Ela não tem essa capacidade de se movimentar, sair do sol e ir para a sombra, ou buscar um ambiente mais úmido, com menor quantidade de ventos, ou um ambiente que tenha mais nutrientes no solo. Quando você encontra uma planta no sol, ela está adaptada, ela possui características que permitem com que aquela planta viva ali. A mesma coisa das plantas de sombra. Elas possuem características que fazem com que elas cresçam e consigam se reproduzir, aumentar a sua população naquele local. Portanto, o clima, a temperatura, a umidade, ela vai definir a distribuição das plantas. Agora, se nós pensarmos nos animais, os animais estão diretamente ligados a essas plantas, como os herbívoros, ou indiretamente, como os carnívoros, que necessitam de se alimentar dos herbívoros e esses necessitam se alimentar das plantas. O tipo de clima, o tipo de solo, ele então vai definir a distribuição das espécies vegetais e animais. E vai criar áreas em que tem algumas espécies semelhantes, espécies resistentes ao sol, espécies resistentes à sombra, animais que dependem daquelas espécies resistentes à sombra e também que gostam de viver à sombra das árvores. E assim nós iremos criar ambientes muito semelhantes, com características semelhantes, com espécies semelhantes, como por exemplo uma floresta ou um deserto. Mas além desses dois extremos, entre florestas e deserto, nós temos diversos outros tipos de ambientes, tipos de clima e, consequentemente, tipos de espécies vegetais e animais, que são áreas intermediárias, ou seja, podem ser uma área de campo, como cerrado, com poucas árvores, ou pode ser uma área que a maior parte do ano está alagada. E são essas características que geram áreas semelhantes que são classificadas como biomas. Portanto, os biomas são classificados de acordo com os padrões climáticos de solo de espécies ali presentes. Sou Ludmilla e hoje falaremos sobre a biodiversidade nos biomas. E esses biomas, então, eles definem áreas que têm características em comum, tanto climáticas quanto de distribuição de espécies. Os biomas são diferenciados por algumas características. Por exemplo, o bioma da Amazônia é o maior bioma de todos e as características principais deles que mais diferenciam dos demais é uma floresta de árvores de grande porte e que essa floresta é uma vegetação extremamente fechada. Diferente, por exemplo, do bioma da Caatinga, em que o clima, classificado como semiárido, ou seja, seco e quente, impede que nós tenhamos uma grande quantidade de vegetação de floresta de mata fechada. Nós temos algumas espécies que são adaptadas àquele ambiente, espécies vegetais e também as espécies animais. Um bioma cerrado, ele possui algumas características específicas também. Ele não é um bioma com características de uma floresta muito úmida, ele tem uma menor quantidade de vegetação e as características dessa vegetação, por exemplo, uma característica marcante, são as árvores de tronco retorcido. No bioma da Mata Atlântica, nós temos um alto índice pluviométrico, uma alta quantidade de chuvas, que permite ter uma floresta litorânea com características. Essa floresta tem características diferentes da floresta amazônica, justamente por o clima ser diferente. E como ela possui uma grande quantidade de árvores, assim como a floresta amazônica, uma floresta densa, ela também tem uma grande variedade de espécies animais. O bioma pantanal, ele tem como característica mais marcante a grande quantidade de aves presentes nesses ambientes, que é um ambiente bastante úmido e com bastante oferta de alimentos. Já o bioma pampa, ele possui uma característica muito diferenciada dos demais, devido às diferenças nas temperaturas mais frias, um clima diferenciado, e aí nós temos uma grande área que se assemelha a um pasto natural, com algumas pequenas árvores de pequeno porte. Para entender a biodiversidade, a gente precisa relembrar nós estamos no país de maior biodiversidade. Então nós temos um alto número de espécies de animais vertebrados e invertebrados. Aqui está listado nesse gráfico a quantidade de espécies animais de vertebrados. Uma das principais características no nosso país é a grande quantidade de água doce presente.
Isso faz com que tenhamos uma grande quantidade de peixes, mais de 3.000 espécies já identificadas. E a riqueza de espécies desses animais, os peixes continentais, contribui muito para a biodiversidade de alguns biomas, como o bioma Amazônia. O bioma, por causa dos peixes e também de diversos outros táxons, especialmente os insetos, ele tem o maior número de espécies dentre todos os demais biomas, seguido pelo Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Nós consideramos também toda a área marinha como um bioma diferenciado dos demais, e ele possui uma quantidade relevante de espécies. O bioma Amazônia ele tem a maior biodiversidade para os grupos de primatas, borboletas, aves, peixes e peixes de água doce. Ele também é um dos biomas mais preservados do nosso país. A Amazônia é considerada uma grande fonte de água doce e nos últimos 10 anos nós tivemos a descoberta de pelo menos 1.200 espécies. Nós temos uma grande riqueza ali na Amazônia, uma riqueza de espécies, um número de espécies que ainda não foi descoberto. E 15% de toda essa riqueza, de todo o número de espécies do planeta, estão presentes na Amazônia. Apesar de ter uma grande quantidade de espécies de peixes, a grande diversidade de microclimas ali dentro da Amazônia, de áreas de diferentes temperaturas, de diferentes formações de solo, de diferentes quantidades de nutrientes, permite que nós temos também uma flora muito rica, com algo próximo de 3.000 espécies endêmicas, ou seja, de espécies que só são encontradas dentro desse bioma. Apesar de ser um bioma mais protegido, que está mais preservado neste momento, a Amazônia está frequentemente sendo ameaçada por diversos tipos de atividades humanas. As duas maiores ameaças a essa diversidade é a produção de energia, principalmente através de construção de hidrelétricas, atividade de agropecuária, e dentro da agropecuária, a maior ameaça está nas áreas de pastos, na pecuária. Isso porque grande parte dos solos da Amazônia eles não são suficientemente férteis para a produção agrícola. Mas nós temos também como ameaça a caça, o desmatamento para criação de meios de transporte, mineração e extração florestal. E nós observamos também, nos últimos anos, um elevado número de desmatamentos seguidos de incêndios nesse bioma. A característica principal do segundo bioma, que é a caatinga, é uma vegetação com poucas folhas, aquela vegetação extremamente adaptada ao clima semiárido. Todos os demais biomas, exceto a caatinga, são encontrados em outros locais do globo. A caatinga é o único bioma que é exclusivamente encontrado no Brasil. E por isso, elas possuem espécies únicas. Muitas espécies encontradas na caatinga só são encontradas aqui, em nenhum outro local do globo. As espécies predominantes nesse bioma são espécies da flora, seguida também por uma grande quantidade de espécies de aves. Assim como no bioma da Amazônia, nós temos também uma forte ameaça à diversidade da caatinga causada pela atividade de agropecuária, seguida pela caça. É importante lembrar que a maior parte das caças realizadas não são para alimentação, e sim como uma forma de diversão. O cerrado é um bioma conhecido fora do Brasil como savana. Então, todas as savanas são uma espécie, elas possuem características semelhantes, similares em clima e fertilidade do solo ao bioma cerrado. E aqui no cerrado nós possuímos muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só são encontradas dentro desse bioma. O cerrado também, os solos do cerrado são ótimos para desenvolvimento de atividades de cultura. Por isso, eles sofrem muito com as ações humanas que desmatam essas áreas para a realização de cultivos agrícolas. Como a vegetação é a base da cadeia alimentar, todas as demais espécies herbívoras e carnívoras elas necessitam diretamente ou indiretamente da flora. Novamente nós temos como o maior número de espécies a flora dentro desse bioma também, seguida pelas espécies de peixes e de aves. Novamente, a principal ameaça também do bioma cerrado é majoritariamente a agropecuária, seguida pela produção de energia também de usinas hidrelétricas e, em terceiro lugar, a caça. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil. Ele é o bioma que mais foi degradado justamente porque ocupa áreas litorâneas e áreas de maior acúmulo da população humana. Isso porque fica em regiões de clima mais ameno e mais fácil acesso. E por isso ele é o bioma mais ameaçado do planeta, mas também, entre os biomas brasileiros, é o mais rico em biodiversidade.
Isso porque a Mata Atlântica ela abriga diversos tipos de micro-hábitats, de ambientes diferentes, que permitem com que nós temos diversas espécies que são adaptadas a esses pequenos ambientes. Isso faz com que nós tenhamos uma grande biodiversidade dentro desse bioma. Percebam que nós temos uma quantidade bem maior de espécies da flora dentro desse bioma e um elevado número de espécies endêmicas. Dentre as 18 mil espécies, nós temos mais de 10 mil espécies que são específicas ou exclusivas desse tipo de bioma. A segunda espécie mais encontrada nesse bioma são as espécies de aves. Assim como os demais biomas, a principal ameaça a esse bioma, Mata Atlântica, é a agropecuária, mas diferente dos demais, é o bioma onde há maior concentração de populações de cidades e municípios, e por isso é a segunda ameaça principal a esse bioma. E devido também à grande expansão urbana e acúmulo de indústrias e demais atividades produtivas, também nós temos como terceira ameaça a poluição. O último bioma é o Pampa. Ele possui um clima bem diferenciado dos demais, é um clima temperado, e por isso também ele possui algumas espécies e características daquele bioma, as espécies endêmicas. Então é importante a gente salientar o seguinte: as espécies endêmicas possuem uma importância maior porque elas são exclusivas de um local. Se ela é extinta naquele local, em nenhum outro local nós iremos encontrá-la. Então não é uma espécie tão comum encontrada em diversos biomas, e por isso elas devem ser preservadas. Nesse bioma, assim como os demais, nós temos também uma grande quantidade de vegetação, que representa a maior biodiversidade do bioma, e que também é bastante representativa quando comparada às demais. E em segundo lugar, nós temos novamente as aves. Como principal ameaça para esse bioma também a agropecuária, a expansão urbana também é muito comum nessa área. Quando comparamos em área o tamanho do bioma de Pampa com a Mata Atlântica, nós temos uma quantidade muito maior de pessoas morando no bioma de Mata Atlântica, mas no Pampas, devido ao seu tamanho, a ocupação também é significativa. E pelo mesmo motivo da Mata Atlântica, nós temos a poluição como terceira principal ameaça. O último bioma é o Pantanal. A sua característica principal são as grandes extensões de áreas úmidas e contínuas, e essas áreas úmidas elas são consideradas berçários naturais, que é uma área de alta biodiversidade, que permite abrigar espécies juvenis para que essas espécies se alimentem durante seu crescimento e depois elas possam migrar, tanto para aves quanto para as espécies aquáticas. Mas o que chama mais atenção neste bioma é a alta diversidade de aves. Esses berçários, como eu falei, eles são importantes, portanto, para as espécies de aves e de peixes, e que depois da vegetação são os dois grupos com maior quantidade de espécies. Assim como os demais, a principal ameaça é a agropecuária, seguido pela caça, e em terceiro lugar a produção de energia. Mas em termos de biodiversidade, de número de espécies, como que está essa ameaça? O que seriam essas espécies ameaçadas? As espécies ameaçadas são aquelas que estão reduzindo em muito o número de populações e a quantidade de indivíduos em cada população. Isso, por exemplo, devido ao desmatamento que retira o habitat da espécie e impossibilita da espécie viver naquele local. E geralmente o desmatamento é feito para a realização de atividades humanas, ou para a ocupação humana, ou para a produção de alimentos ou indústria, mas principalmente para a ocupação humana e produção de alimentos. Por isso, a Mata Atlântica ela tem uma maior relação entre espécies ameaçadas com espécies não ameaçadas. Então, em vermelho aí nós temos a quantidade de espécies ameaçadas para cada bioma, comparada às barras em cinza que representam as espécies não ameaçadas. Mas esse número ele muda frequentemente. A população humana ela tem crescido significativamente e ocupado cada vez mais áreas para a produção de alimentos, para a produção de energia. Isso faz com que nós temos uma maior ameaça a todo tempo. A biodiversidade encontrada no Brasil ela é muito importante, tanto para manter a oferta de serviços ecossistêmicos, como para gerar produtos e serviços utilizados diretamente pelo homem, como medicamentos, como alimento. E é preciso, portanto, balancear entre a utilização dos recursos naturais, a utilização das áreas e, consequentemente, a extinção das espécies, com a proteção de algumas dessas espécies. A partir do momento que espécies são extintas, nós perdemos diversos recursos importantes ou potencialmente importantes para a produção de diversos tipos de produtos para os seres humanos. E o Brasil, ele possui uma grande variedade de biomas com características bem diversificadas que permite que nós tenhamos uma grande quantidade de espécies, se tornando uma riqueza para o nosso país.